Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o controle de produção da sua empresa através da nossa planilha de controle gratuita. Você vai ter informações precisas sobre a quantidade de matérias-primas em estoque, a quantidade de produtos produzidos e o saldo das matérias-primas ainda disponível para produção. Vamos lá? Para baixar a planilha de controle de produção é só nós irmos no site blog.egestor.com.br e esse blog é bem grande, tem várias informações que podem ser úteis para a sua empresa, mas a nossa planilha está aqui em cima, no menu. O menu tem vários tipos de planilha, o nosso está no primeiro, planilhas de produtos, quarta planilha, planilha de controle de produção. É só clicar aqui, ele me leva para essa página, onde ele me diz o que é um controle de produção, como fazer, como funciona a planilha. E lá em cima tem a opção baixar. É só clicar aqui, ele vai me pedir um e-mail, um telefone, e esse e-mail tem que ser válido, que é por onde eu vou receber a minha planilha. Assim que eu clicar aqui, a planilha já consta lá no meu e-mail. Agora vamos ver como nós podemos mexer nessa planilha. Essa é a tela inicial da planilha de controle de produção do gestor. Aqui nós temos um menu bem extenso por onde nós podemos ir para as outras abas dessa planilha. Podemos ir para a aba de cadastros, onde nós colocamos as matérias-primas que nós vamos utilizar. Podemos ir para a aba de fórmulas de produção, que é onde nós dizemos o que nós fazemos e o que nós utilizamos para fazer isso. Podemos ir para as operações mensais, compra de matérias-primas, ordem de produção, que é onde nós transformamos a matéria-prima no produto final. E podemos ir para os relatórios de estoque, estoque de matérias-primas e estoque de produtos finais. Todas essas abas que ele está linkando aqui, nós podemos acessar aqui embaixo. Vamos começar pela de matérias-primas. Aqui é onde nós cadastramos o que nós vamos utilizar para produzir os nossos produtos finais. Eu já cadastrei alguns, como se fosse uma confeitaria, uma padaria, e vamos cadastrar mais um, que seria o sal, por exemplo. Na unidade de medida, eu digo como que eu vou utilizar esse produto. Se eu vou utilizar por quilo, por grama, por unidade. No meu caso, eu vou controlar esse estoque por quilograma. E assim eu posso ir cadastrando cada produto que eu vou utilizar. Leite em pó, achocolatado e por aí vai. A próxima aba é a aba de fórmulas de produção, onde eu digo como que eu vou produzir esses produtos finais. É só eu clicar aqui e eu já tenho todas essas opções aqui de produtos para produzir. No meu caso, eu produzo bolo e um pão francês. Poderia colocar mais um, mais dois. Poderia preencher toda essa aba. Para fazer um bolo, eu já coloquei que eu utilizo essa quantidade de farinha de trigo, ovos, açúcar, e agora eu tenho um novo produto, que é o sal. Se eu viesse aqui na matéria-prima e cadastrasse achocolatado, por exemplo, colocasse que eu controlo ele por grama, voltasse aqui nas fórmulas de produção, eu já tenho esse novo insumo, que é o achocolatado. Agora é só dizer se eu utilizo esse produto para produzir o bolo ou não. No meu caso, eu vou dizer que eu não utilizo nenhum desses dois para fazer o bolo, mas eu utilizo o sal para fazer o pão francês. E o quanto eu utilizo de sal? É só eu vir aqui e colocar a quantidade. Lembrando que eu estou controlando a quantidade de sal por quilo, então eu vou colocar aqui com o quilo, né? Então, no meu caso, eu vou dizer que eu utilizo 3 gramas e alguma coisa. 3 gramas 145, por exemplo. Vou colocar 0,003145. Porque eu controlo por quilo, né? Então, divide por 1000. Fechou. Eu já tenho duas composições, uma de bolo e uma de pão francês. Eu já consigo produzir. Para produzir, é só eu vir aqui no mês em que eu estou operando. No meu caso, eu vou usar janeiro mesmo. E aqui eu consigo colocar o quanto que eu comprei e depois nas operações de janeiro o quanto que eu produzi. Eu já tenho alguns testes aqui que eu vou zerar para poder mostrar para vocês do zero. Tá? Vou colocar tudo como zero aqui e eu vou colocar tudo como zero aqui também para a gente poder testar do zero. Então vamos lá. O quanto de farinha de trigo eu comprei nesse mês? Vamos dizer que foram 15 quilos. Quantos ovos eu comprei? 48. E por aí vai. Quantos quilos de açúcar, quantos litros de leite. Fermento em pó. Fermento em pó eu estou controlando por grama, então eu vou dizer que eu comprei 2.500 gramas para ter de estoque. O sal eu controlo por quilo e o achocolatado por grama. Vamos colocar que eu comprei também 2.500 gramas. Essas são as entradas, o quanto que eu comprei desses produtos em janeiro. Né? Eu posso ir atualizando isso ao longo de janeiro, né? Posso colocar data também e tudo mais. Aqui nas operações de janeiro,
eu coloco o que eu produzi nesse mês. Cada linha dessas é um dia de janeiro. Vai do dia 1º até o dia 31. Então eu posso colocar aqui, no primeiro dia eu produzi 2 bolos, no segundo eu produzi 3 bolos, no terceiro 2 de novo, 1, e por aí vai. E pães francês, mesma ideia. No primeiro eu fiz 18, no segundo eu fiz 13, 10, 18 de novo. E por aí eu posso ir preenchendo o meu mês conforme ele for passando. Se eu voltar agora em janeiro aqui, nessa aba, as saídas já vão ser atualizadas, porque além de ter comprado eles, eu já produzi alguns produtos com eles, então eles já estão saindo. O achocolatado está zerado porque eu não coloquei ele em nenhuma composição, lembra? Aqui nas fórmulas de produção eu disse que eu não utilizo eles em lugar nenhum. Então, ele só está tirando aqueles que eu utilizo. Beleza? Então as operações são bem simples, é só dar a entrada de produtos ao longo dos meses e operar, produzir. E como é que eu faço para ver um relatório disso ao longo dos meses? Se eu for bem para a direita aqui embaixo, nas abas, eu vou ter as abas de estoque de matérias-primas e estoque de produtos. No estoque de matérias-primas, eu vejo o quanto que eu utilizei em cada mês. Então, ó, aqui em janeiro eu tive essa utilização e em fevereiro eu tive alguma movimentação também. Então, eu posso voltar lá em fevereiro e ver o que aconteceu. Ó, fevereiro, eu tenho algumas entradas, ó, e eu tenho algumas operações. Se eu zerar isso daqui, ele já vai atualizar automaticamente lá no final. Só para mostrar, ó. Zerei. Vamos voltar lá no final. Ó, já está tudo igual. Por que ele preencheu todas as abas, né? Todas as colunas aqui no caso? Porque ele vai fazendo um total conforme você for comprando e utilizando ao longo do tempo. Eu já vou fazer um exemplo que vai deixar isso mais claro para vocês. Mas vamos focar em janeiro. Em janeiro eu tive entradas, que está aqui, ó, todas as minhas entradas, e eu tive saídas, que também estão aqui, todas as minhas saídas. Fazendo entradas menos as saídas, aqui em cima eu vou ter um saldo. Esse saldo é o quanto eu tenho de matéria-prima sobrando para poder produzir. E se eu for lá em fevereiro agora e fazer algumas produções também, vamos em fevereiro e vamos direto na parte de operações para produzir. Vamos fazer mais 2 bolos, 4, 1. Vamos fazer mais pães franceses, 18, 13, 18. Se eu voltar agora lá no meu estoque de matérias-primas, olha aqui, ó, aqui ele já está dizendo que eu tenho um estoque negativo de farinha de trigo, então alguma coisa eu fiz errado. Talvez eu tenha esquecido de colocar o quanto eu comprei no mês de fevereiro, que foi o que aconteceu, né? Eu só coloquei o quanto eu utilizei. Então, é assim que funciona o estoque de matérias-primas. Conforme eu for dando entradas e saídas no mês, ele vai atualizando aqui e ele vai fazendo esse somatório. No mês de janeiro eu tinha isso aqui sobrando no final do mês, e no mês de fevereiro eu tinha isso aqui sobrando no final do mês. Quando eu preencher março, ele vai atualizar aqui, quando eu preencher abril, ele vai atualizar aqui, e por aí vai. Tá? Então, só para deixar bonitinho, vamos voltar ali em fevereiro e vamos fazer uma entrada de produtos. Vamos dizer que eu comprei mais 15 quilos de farinha, mais 36 unidades de ovos, 15. Vamos dizer que foi só isso. Voltando aqui no estoque de matérias-primas, ele já atualiza para mim, dizendo que eu terminei fevereiro com essa quantidade. Tá? E para fechar, nós temos o estoque de produtos, que é o quanto eu produzi em cada mês. Eu já tenho uma noção do quanto eu produzi de pães franceses e de bolos em cada mês. Eu tenho 59 pães franceses e 8 bolos produzidos em janeiro. Se eu voltar aqui em janeiro e fizer mais alguma coisa, ó, vamos produzir mais um de cada um. Quando eu voltar lá no estoque de produtos, eu já tenho 9 bolos produzidos e 60 pães franceses produzidos em janeiro. Então, bem simples, a base dessa planilha é: cadastre as suas matérias-primas, o que você utiliza para fazer cada coisa, monte as suas composições, as suas receitas, o quanto você utiliza de cada matéria-prima para fazer os seus produtos, e depois é só operar, colocar as entradas e saídas em cada mês.
Controlar a produção é saber o quanto você produz por período e o que você utiliza para fazer isso. Esse controle é essencial para qualquer análise ou previsão relacionada ao seu estoque. Um controle mal feito pode acarretar em problemas estratégicos de estoque que automaticamente acarretam em problemas financeiros, visto que cada produto tem um custo para sua empresa. Aliás, a falta de um insumo pode acarretar na sua produção parada por dias ou até semanas. Dedicando alguns minutos por semana para atualizar essa planilha, você vai ter relatórios mensais que vão te ajudar a saber a média de quantidade utilizada de cada insumo e a média de quantidade produzida de cada produto final. Agora, se você quiser uma ferramenta ainda mais completa, com todos os controles essenciais de uma empresa integrados, além de uma equipe de suporte que vai te ajudar com qualquer problema, eu te convido a conhecer o eGestor. É só acessar o link que está aqui na tela e fazer uma conta gratuita. Um abraço e até a próxima!